verdade, quando a gente olha as temáticas que existem aqui em Mateus 3, você vai ver que tem a prática da justiça, como se deve dar esmolas, como se deve orar. Aí depois vem a oração dominical, como jejuar, os tesouros no céu, a luz e as trevas, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela vida, e aí encerra. Então tem várias coisas aqui dentro do capítulo 6. Mas quando você para analisar a fundo sobre o que está se falando, você vai perceber que em todos esses tópicos, quando a gente analisa eles isoladamente, todos eles, na verdade, têm apenas um questionamento. Você já conseguiu entender qual seria esse questionamento? Que em todos esses tópicos está inserido? Suzana, boa noite. O questionamento que se faz aqui o tempo todo em relação à sua oração, em relação ao seu jejum, em relação a onde está o seu tesouro é: qual é a verdadeira motivação do seu coração? Pode sim, Alberto. Qual é a verdadeira motivação do seu coração? E quando você faz esse tipo de questionamento de qual é a verdadeira motivação do seu coração, isso por si só já afasta de nós essa tendência de pensar na gente apenas, de ficar buscando apenas coisas para nós, para você individualmente, e ter um coração voltado para o todo, buscando o social. Porque senão a gente fica com essa tendência de buscar sempre o individual, só para eu, e Jesus não morreu para eu, Jesus morreu para nós. Jô, boa noite! Então, sempre que você ficar na dúvida sobre se alguma coisa está coerente com a palavra de Deus ou não, Michele, muito bem, hoje você chegou pontual, gente, ela merece palmas. Uhul, Michele, chegou! Tadinho, eu pego no pé da Michele, é porque ela fala que eu sou mentora dela, então eu posso pegar no pé à vontade. Toda vez então que você for analisar uma atitude que você está tendo, tá bom? Porque eu bati palma, não pode, eu já percebi isso. Não é a primeira vez que eu bato palma e trava. Não pode, viu, gente, no Instagram. Toda vez que então você for analisar uma atitude sua, se ela está coerente ou não, por exemplo, a minha oração está coerente, é só olhar a motivação do seu coração. O meu jejum está coerente, é só olhar a motivação do seu coração. Gente, eu particularmente tenho uma grande dificuldade em fazer jejum, sabia? Por quê? Porque eu não consigo ver jejum sem pensar que eu tô com o intuito de emagrecer. Sério, eu não sei se é porque desde novinha eu sempre fui mais gordinha e eu sempre fiz dieta e sempre tive que ficar prestando muita atenção na minha alimentação. Então eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer jejum sem no fundo, no meu íntimo, eu estar com aquela tendência a pensar que vai ser bom, porque eu ainda vou emagrecer. Então a motivação tá errada. Gosto muito que você pega no meu pé, me incentiva, isso aí, Michele. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, olhar a motivação do seu coração. Dilmara, boa noite. E vamos lá dar continuidade então. Nós falamos sobre essa questão aqui, a prática da justiça. A gente vai fazer um review aqui agora. Como deve ser a justiça, como se deve dar esmolas, como se deve orar e sobre a oração dominical também. Todas essas questões nós já falamos nas lives anteriores, que inclusive nós informamos sobre essa necessidade da gente prestar atenção. Eu quero até a participação de vocês aí agora. O que vocês que já assistiram às lives anteriores entenderam por oração individual? A oração individual, ela tem que ser uma oração, eu, Lorena, pessoalmente oro, buscando um alinhamento do meu coração ao coração de Deus. E esse alinhamento não vai ser fazendo petições, pedindo para Deus uma casa, um carro, um marido, não.
essa petição que eu faço para Deus, na verdade, são coisas para que me faça melhor como pessoa, para a minha restauração. Ah, mas aí não deixa de ser você pensando em você. Não, é minha restauração para que eu possa fazer o melhor para o meu próximo, para que eu possa ser uma pessoa melhor na sociedade. Então, não pense você que Deus vai estar analisando a sua vida na individualidade. Ele sempre analisa na coletividade. Então, se você estiver fazendo uma oração ou que seja um jejum imbuído, né, pensando, motivado em alguma coisa para você material, está errado. Você faz algo, um jejum ou uma oração, gente, dentro daquilo que eu estudei, tá? Pode ser que você não concorde e nós estamos aqui muito bem, obrigado. Cada um com a sua, né? Cada um com a sua orientação, com o seu ponto de vista, é válido, desde que todos nós buscamos a Cristo e estejamos bem nessa nossa coerência aí, do que a gente pensa e tal. Então, essa oração individual, ela vai servir para a minha restauração, para a sua restauração. Verdade, muito, Lorena, e o máximo minha mentora. Oh, meu Deus, vocês não me atrapalham. Oração pessoal, então, para minha restauração. Cristo vai te restaurar. Você faz esse exercício de uma oração, de vincular o seu coração ao coração do Pai para que Ele possa te restaurar. Então, a gente declara, a gente rumina a palavra, você pega a palavra de Deus, medita ela e procura colocar ela em prática na sua vida. Eu estou andando adequadamente? Não estou andando adequadamente, então eu tenho que entrar na cripta. Que isso, Lorena? Tá nas lives anteriores. Depois você vai lá e vê o que era essa história da cripta, tá? Olhar para dentro de mim é dolorido? Com certeza. Perceber que eu não estou andando ainda de acordo com a palavra dói? Com certeza. Mas você vai encontrar essa força em Deus, é Ele que vai te restaurar, é assim que Ele vai te alimentar, assim é o verdadeiro alimento, e dessa forma Ele te restaurando é a resposta da sua oração, quando você começa a perceber que você está sendo restaurado, e essa restauração ela não serve apenas para você, como ela serve para todas as pessoas que estão à sua volta. Então, é o que está dentro de você que tem que ser restaurado. Essa é uma oração completa, essa é uma oração adequada e individual. O que é uma oração coletiva? O que é uma oração voltada para o meu próximo? Boa noite, Mateus, Érica. Já é uma oração que eu peço pelo outro, mas também com o intuito de restaurar o outro, de fazer com que Cristo engrandeça no outro. Porque o nosso cristianismo, gente, se ele for um cristianismo voltado para o individualismo, isso não é cristianismo. O cristianismo de Jesus morreu por todos nós e nós, ao aceitar Jesus, devemos morrer por todos. Então você tem que morrer quem você é com o seu individual para ser luz, para ser alimento, para ser aconchego, para ser consolo na vida de todos os demais. Beleza? Eu tô olhando aqui, gente, só porque é uma revisão, né? Só para mim não esquecer. Então, a resposta da oração não será uma manifestação física, a resposta da oração será a restauração da sua vida, será a restauração da vida do seu irmão. Tá, e aí então a gente viu sobre como se deve orar. Não é com vãs repetições, não é... Gente, o problema não é a repetição em si. O problema é você repetir uma coisa sem ter motivação no seu coração. Então você tem que ter consciência do que você está repetindo, não pode ser algo automático, não pode ser algo mecânico. Por isso que a gente critica, né, aqui na própria Bíblia fala dessa questão da vã repetição. Mas você tem que tomar esse cuidado, não é que não pode, é analisar o porquê dessa vã repetição, analisar a motivação que está por trás dessa vã repetição. E aí eu até fiz um questionamento aí nas lives anteriores que eu quero me retratar, vamos assim dizer. Porque eu, Lorena, particularmente, não gosto de oração barulhenta e não gosto de oração repetida. Eu gosto de uma oração mais silenciosa, eu particularmente. Mas então tá errado uma oração barulhenta ou uma oração repetida? A repetida não está errada se ela tiver motivação do seu coração.
E a barulhenta também não está errada, porque só quem está fazendo aquela oração sabe da motivação do coração. Então a gente tem que respeitar o credo e a forma de cada pessoa se posicionar. Porque eu, há um tempo atrás, orava repetindo, mas Deus sabia da motivação do meu coração, mesmo que fosse mecânico. Mas Ele sabia da motivação do meu coração. Hoje, essa Lorena aqui precisa estudar muito, mas aquela Lorena do passado, sem estudar muito, também era aceita por Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, pelo fato da gente estudar e se ver imbuído de mais informação, igual hoje eu busco sim estudar, a gente corre o risco de se achar melhor do que os outros. E às vezes, uma pessoa que nunca estudou, que nunca teve capacidade de fazer sequer a leitura da Bíblia, ela tem mais fé do que eu e você. Porque ela não precisa pegar esse tanto de coisa para estudar, para acreditar que Deus existe, para acreditar que Cristo faz a diferença na vida dela. Talvez os verdadeiros Tomé são eu e você, que precisa de ficar estudando tanto, que precisa de ficar questionando tanto, para cada vez mais alimentar a sua fé. Outras pessoas, na sua simplicidade, que seja fazendo aparentemente o que nós que estudamos julgamos equivocado, elas estão muito mais próximas de Deus do que nós. Então a gente tem que tomar cuidado com o julgamento, que foi uma coisa que eu disse para vocês aqui ontem também, tá? A ideia não é a gente discutir, a ideia não é a gente polarizar, porque o verdadeiro divisor é o diabo. O diabo, ele está para fazer essa divisão entre as pessoas. Então, se a gente se coloca na posição de falar que eu sou melhor que você, ou vice-versa, deve ser assim ou não deve ser assim, tarará, eu tô certo, você tá errado, a gente, ao invés de trazer a aproximação para Cristo, que é a centralidade de tudo que deveria acontecer, a gente traz a divisão e acaba deixando o diabo entrar no meio da gente. Então, não vamos fazer isso, né? Ô, calor doidado! Cláudia, boa noite! Badu do Peixe, boa noite! O Badu? Será que te conheço? Bom, então, dando continuidade aqui, né? Eu tava até esquecendo onde que eu estava, tá vendo? Por isso que eu tive que anotar, porque senão eu esqueço. Vocês estão aí? Estão entendendo? Estão captando a mensagem? Algo em mim será transformado. Então nós pedimos a oração individual para que algo em mim seja transformado e para que através da transformação que aconteceu em mim eu possa edificar o outro. Nós até vimos sobre a luz, né? A luz que emana em mim, ela poderá ela poderá iluminar alguma coisa na vida do outro também, que o outro possa ver a luz que emana em você e assim glorificar ao Deus Pai. Então, a gente pede essa restauração para que ao ser transformado, o outro também seja edificado pela sua transformação. Lorena, o que você anda usando? Eu quero usar esse negócio também, porque eu quero ser assim, por exemplo. Então, é uma forma que Deus vem restaurando o nosso coração para que a gente possa restaurar outras vidas. Aqui vai vir falar também dos tesouros, do dinheiro, da parte financeira, que você não pode servir a dois senhores. A gente está cansado de ouvir sobre isso também, não é verdade? Agora isso é novidade. O que acontece? Isso quer dizer que Deus não quer que a gente seja rico? Como que está a questão de Deus e a nossa vida financeira? O Pai, Ele sabe de todas as coisas, né? Fala que Ele alimenta os pássaros, cuida dos lírios do campo, isso e aquilo, a gente sabe de todas essas coisas de cor e salteado. Nós também sabemos dessa passagem bíblica, né, de não poder seguir dois senhores, servir dois senhores, que é melhor você juntar tesouros no céu do que na terra. Todas essas coisas a gente sabe, não é verdade? Gente, vocês estão aí? Deixa eu ver coração, fala se sim, se não. Porque senão eu fico pensando que eu tô sozinha. Ontem você estava brigando aí de tanto comentário, hoje eu tô com a sensação de que eu tô sozinha. Mas fica aí quietinho mesmo pra vocês acompanhar o raciocínio. Aí, o que acontece? O Pai, Ele sabe então de todas as nossas necessidades. Só que nós temos que aprender a olhar para o irmão como nós olhamos para nós mesmos. Se eu quero comer carne de primeira, eu também gostaria que o meu irmão comesse carne de primeira. Não faz sentido eu querer comer carne de primeira e dar carne de segunda para o meu irmão comer. Então, se eu quero coisas boas para mim, eu também quero coisas boas para meu irmão. Quando você tem, então, dinheiro, quando você tem essa capacidade financeira, é interessante que você tenha o mesmo olhar que você tem para você,
você tenha para o seu irmão. Então aqui fala, olhar para o meu irmão com o olho que eu olho para mim. Por isso nós precisamos da cripta, porque nós não conseguimos fazer isso. E a ideia da prosperidade dentro das igrejas, que infelizmente a gente vê tanto, de buscar luxo, de buscar ter isso, de buscar aquilo, esse tipo de oração nem deveria existir. Lorena, mas você está julgando? Eu estou dizendo que isso infelizmente existe dentro das igrejas. Mas qual deve ser a nossa postura? Aqui eu estou apontando a situação, mas eu não vou falar qual igreja que faz isso, nada nesse sentido. E tá errado, como igreja está errado. Mas o que é a minha postura? Orar pelo outro. Quando eu vejo um defeito no outro, eu oro pelo outro, para que o Espírito Santo, que me deu clareza de revelação, também dê clareza de revelação para o outro. Fofoca gospel não, beleza? Tá, então ou você serve a Deus e seus irmãos, ou você serve ao dinheiro. Você tem o dinheiro, então você serve a Deus e a seus irmãos. Você não tem o dinheiro, você serve a Deus e a seus irmãos. Mas o fato é, o seu coração não pode ter como motivação o dinheiro. O seu coração não pode ter como motivação o dinheiro. E nisso aqui, existe uma questão. Quantas vezes a gente vê pessoas que têm muita grana? Gente, eu já vi isso. Pessoas que acham, eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou falar por exemplo. Quando eu era mais nova, eu pensava assim, eu vou ser feliz quando eu passar no concurso. Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu sair da casa da minha avó. Eu vou ser feliz não sei o quê. Eu vou ser feliz não sei o quê, por exemplo. Só que o que acontece? Você percebe que essa felicidade nunca vem. Eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Eu vou ser feliz quando eu tiver estabilidade. Eu vou ser feliz quando eu for reconhecida. Nada disso vai te preencher. Porque a verdadeira felicidade, ela é um preenchimento que acontece no seu coração quando você aceita e toma posse das verdades reveladas por Cristo numa cruz. Poliana, boa noite. Então, felicidade no dinheiro você nunca vai encontrar. A gente vê muitas pessoas ricas falando assim, que estão depressivas, que estão isso, que estão aquilo. Porque você pode ter o universo. Você pode ser o dono de tudo, que o seu coração vai continuar vazio. Porque existe, eu gosto de sempre falar isso pra vocês, existe um quebra-cabeça dentro do seu coração, onde a única peça, o único encaixe que existe dentro do seu coração é Cristo. Então você pode vir tentando encaixar tudo, que não vai resolver. Você vai continuar não sendo feliz. Então a felicidade, ela emana de você. A paz, ela emana de você. Mas quando você tem consciência de quem habita dentro de você e em quem você está afirmado, entendeu? Respira, Lorena. Então, o que a gente entende por aqui? Jesus, ele não proibiu riquezas. O seu foco é que não pode estar na riqueza. A sua motivação é que não pode estar na riqueza. Lorena, então eu posso ser rico? Pode. Inclusive, desde sempre. Na Bíblia fala, você vai perceber em todo... Nossa, gente, eu lembrei, sabe de quem agora? Do Sérgio Portela. Eu sempre falo o nome dele errado. Ele fala assim, na Bíblia fala, ele faz um negócio assim, com a voz. E aí eu lembrei dele na hora que eu falei, fala, você vai perceber em várias falas que existem sempre a família que é rica e a família que é pobre, que existe a família que domina, a família que é escravizada, que existe. Então, gente, isso existe desde que o mundo é mundo. Então sempre há de existir entre nós a riqueza e a pobreza. Agora, por que alguns são ricos e outros são pobres? Gente, aí Deus é Deus, ele faz o que ele quiser, né? Depois, quando você encontrar com ele, você pergunta por quê, pra quê. Mas sempre existirá e é o tipo de coisa que não dá pra questionar. O fato é que Deus coloca riquezas nas mãos de pessoas que também vão conseguir lidar com essa riqueza, que vão conseguir administrar essa riqueza para o quê? Para poder repartir essa riqueza para que outras famílias possam ser abastecidas, não necessariamente ricas, mas pelo menos possam ser supridas.
E eu achei tão magnífico quando eu expliquei isso. Se você não entendeu, eu vou dar um exemplo agora para você entender. Boa noite, Sônia. Boa noite, Sheila. Que eu achei assim, ó, top. Isso destravou minha mente quanto à prosperidade. O que eu faço com a riqueza? Se eu tenho dinheiro, o que eu faço com a riqueza? Eu, Lorena, se eu tenho riqueza, eu pego tudo e dou para os outros. Deus sabe disso, como é que eu sou. Passo necessidade, se for o caso, mas gosto de dar até o que eu não tenho. Mas aí Deus me colocou com um esposo, com um digníssimo marido, que já tem uma tendência muito grande a administrar riquezas. Ele sabe administrar, ele tem toda uma organização com o dinheiro. O coração dele está motivado para o dinheiro? Não, o coração dele não está motivado para o dinheiro. Mas ele tem organização com o dinheiro, coisa que eu já não tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar quem não tem? Se eu tenho dinheiro? Tenho. Mas eu tenho também que administrar. Porque se eu não administrar, nem eu vou ter e nem quem eu ajudava vai ter. Então sempre vai ter os ricos, sempre vai ter os pobres, sempre vai ter a classe média, sempre. Então assim, se liberta, sabe? Fica com o coração em paz, porque sempre vai ter quem passa fome. Isso desde que o mundo é mundo, tá? Sempre houve essa desigualdade e a gente pensar em algo que não vai ser desigual, gente, vai ser só lá no céu, porque aqui na terra essa desigualdade sempre vai ter. Então, é necessário que um saiba administrar para que o outro possa ser ajudado. E Deus, ele é bom. E Deus sabe tudo que faz. E Deus é bom e gracioso. É aí que eu quero que vocês entendam. Deixa eu passar isso aqui. É sua responsabilidade dividir e ser gracioso. Como que isso funciona? Olha só. Lorena, vamos supor que meu pai virou para mim e falou assim: Lorena, se você passar de ano, vamos supor, um exemplo, tá, gente? Acompanha aqui o raciocínio. Meu pai falou assim: Lorena, se você passar de ano direto, eu vou te dar R$100. O seu irmão, se passar de ano direto, como ele é mais novo, ele, aliás, deixa eu pensar aqui outra coisa. Ele vai ganhar 80, porque ele tá um pouco antes de você, vamos assim dizer. Então, se eu passo direto, eu ganho 100, se meu irmão passa direto, ele ganha 80. Vamos supor que agora, tanto eu como meu irmão, passamos direto. Então, meu pai tem que pegar R$180 do bolso, passar 100 para mim e 80 para o meu irmão. Até aí, beleza? O meu pai, para me dar um ensino, para me ensinar, que sou a mais velha, tira R$200 do bolso, me dá e fala assim, na Bíblia fala o quê? Que os mais velhos têm a primogenitura, então eu estou colocando R$200 na sua mão. Você vai dar o tanto que você quiser pro seu irmão. Eu teria direito a 100, o meu irmão teria direito a 80. Se eu tiver um coração avarento, o que eu vou fazer? Uai, meu pai falou que eu faço o que eu quiser, eu sou a primogênita, eu vou ficar com os 200. Entendeu aí? Agora, se meu pai disse que eu vou ficar com os 200 e posso passar os 80 pro meu irmão, se eu passar só os 80, eu posso ficar com 120. Normal, porque eu fiz o que era o correto, não é? Ele falou que eu podia passar o tanto que eu quisesse. Mas eu, com um coração generoso, fico com 80 e passo 120 para o meu irmão. Ao invés de ficar com os 100, eu passo 120 para o meu irmão, que teria direito apenas a 80, e fico com o 80. Eu inverti a relação. O que eu fiz? Eu dei para o meu irmão de forma graciosa. Na verdade, é isso que Deus faz com a gente também. Ele coloca nas suas mãos a riqueza. Agora, a forma com que você vai entregar, a forma com que você vai se portar diante dos seus irmãos é uma postura de escravizar, é uma postura de avareza, de querer só para você, ou é uma postura de querer mais para ele do que para você? É uma postura de administrar esses bens, é uma postura de fazer esses bens render para poder ajudar mais pessoas.
Então, o fato é que Deus coloca o dinheiro na sua mão. Ele dá para alguns e para outros não, a riqueza. Mas ele faz como ele quer, mas ele está de olho em mim e em você, pela forma com que agimos. Se nós agimos com graça ou não, porque ele é bom. E se ele nos deu de graça, nós também temos que ser graciosos. Nós também temos que ser graciosos. E quando você é gracioso com o dinheiro, é porque o seu coração não está motivado para o dinheiro. O seu coração está motivado para o outro. O seu coração está motivado para o amor que Cristo Jesus nos ensinou. Então, se você não consegue ter essa atitude de dar mais ao seu irmão e ficar com menos, ou que seja dar o justo ao seu irmão, se você tem uma atitude de querer ficar com tudo, ser avarento dessa forma, você também precisa de ir para a cripta. Lorena, o que é essa cripta? Vai assistir as lives anteriores que você vai entender o que é essa cripta. Então, você precisa voltar para a cripta e entender como é que está esse coração. E trabalhar esse coração na individualidade com o Pai. Alves Nunes, boa noite. Então, gente, a gente precisa entender que as riquezas nos são dadas e o Pai fala assim: compartilhe, administre, porque você também precisa administrar, porque senão você não vai ter e vai ser mais uma pessoa pobre passando fome. Aí necessidade e aí vai precisar de outras pessoas para estar ajudando. Até mesmo, por exemplo, se você, vende tudo que você tem, aquele cara mesmo que falou assim, vende tudo que você tem e me segue. O coração dele estava no dinheiro? Estava mesmo. Tem gente que mesmo se vender tudo que tem, o coração ainda continua no dinheiro. Então, não vai adiantar simplesmente dar tudo que você tem para os pobres, se o seu coração não estiver voltado para a necessidade do seu irmão, se o seu coração não tiver essa leveza, que é o que a gente chama de amor ágape. E esse amor ágape, ele é um amor que faz na hora certa. Eu achei muito bonito isso. Saber o fazer na hora certa. Porque, por exemplo, eu não dou o dízimo. Pode ser uma polêmica aqui, mas eu não dou o dízimo porque eu entendo que a lei já cumpriu com essa história do dízimo também. O dízimo não é uma obrigação, isso aí fica para uma outra live. Mas eu entendo que a gente tem que ofertar sim, eu entendo que a gente tem que ajudar o irmão. Como que eu particularmente faço? Todo dinheiro, seja até doação, eu separo sim os 10%. Eu anoto aqui os 10%. A primeira pessoa que me falar que está precisando de alguma coisa é essa pessoa que eu vou ajudar. Se eu for na igreja, eu vou ofertar, mas dizimar não. Mas é uma opinião minha, existem estudos nesse sentido também, depois eu posso explicar para vocês como que eu cheguei nisso aí, tá? Foi a tese de monografia do meu esposo, sobre o dízimo não ser mais uma obrigação. Então, o que a gente faz? Espera a hora certa, estar atento para o seu irmão para a hora certa, não ignorar a necessidade do seu irmão na hora certa. Você sabe a hora de agir. Se você tem ali uma possibilidade de agir, é a hora certa. Lorena, como que eu vou saber? Gente, sempre aparece uma pessoa ou outra precisando. É essa hora certa, não ignorar aquela necessidade do seu irmão. E até mesmo Cristo, gente, ele agiu na hora certa. Não tem hora que Cristo fala assim na Bíblia, não chegou a minha hora? E ele agiu na hora certa, ele sabia a hora certa de agir. Na hora que ele precisou de agir, inclusive, ele foi também para a cripta. Cristo também foi para a cripta, um pouco antes de ser crucificado. Ali ele entregou a centralidade da sua oração, ele se entregou para o outro. Ele acabou dando vida plena a todos nós, se entregando pelo outro na hora certa. Ele foi ao encontro do Pai, tanto que ele fala, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Porque, gente, ele também se entregou ali, ele também teve que mostrar seu coração.
ele sabia que ia ser doído. No fundo, ele não queria, né? Ele sabia que ia doer, ele sabia que ia ser dolorido, mas ele fala para que seja feita a vontade do Pai. Nós também temos essa tendência de não querer. Ah, não, mas é o último 50 reais que eu tenho, Deus. O Senhor tá falando para mim dar. É dolorido, mas faça na hora certa. A gente tem que fazer na hora certa. Nós somos semelhantes a Cristo e Ele fez na hora certa. Nós também temos que fazer na hora certa. Doar na hora certa. Gente, agora a próxima parte aqui, eu acho que eu não vou continuar. Vocês estão aí ainda? Eu já vou concluir porque a ideia da live é ser meia hora e eu já passei pelos 37 minutos. Então, amanhã nós continuamos aqui essa parte. Amanhã eu vou estar falando assim de uma forma bem rápida, pincelada com vocês, porque eu falei que a gente ia terminar hoje, mas ainda não vai dar, sobre o jogo de interesse das igrejas, sobre a prostituição das igrejas, nessa questão do servir a Deus ou servir ao dinheiro, mas assim de uma forma bem rápida. Eu acredito que vocês já entenderam como nós devemos orar individual para os nossos irmãos e agora vocês também entenderam o que é a prosperidade, aonde está o nosso coração, a motivação do nosso coração. E aí eu vou falar também assim de uma forma bem rapidinha sobre o jejum, tá bom? Aí nós encerramos o capítulo 6, beleza? E amanhã, gente, eu não tenho certeza, não sei se ela tá aí ainda, a Tati. A Tati não, Nossa, gente, me deu um branco aqui agora o nome das pessoas. É, a Tati mesmo. Nós iremos fazer uma live. Mas ainda não tenho certeza. Mas, aliás, ficou combinado que seria às 20 horas, né? Mas agora me deu uma dúvida. Eu penso mais nos outros do que em mim. Eu gosto de ajudar o próximo. Certinho. É isso mesmo. A gente tem que ter essa consciência assim, de ajudar o próximo. Mas nós também não podemos esquecer de nós, né? A gente também tem que ter o amor próprio. Amar o próximo, amar a nós. Tem que ser da mesma forma. Porque às vezes também acontece da gente amar demais o próximo e não se amar. Então aí tem que ter esse equilíbrio, né? Gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido as coisas que foram faladas aqui hoje. Se ficou alguma coisa aí complexa, vocês me mandam mensagem, tá? No direct aí depois que encerrar a live, ou deixe comentários aí embaixo que a live vai ficar salva. E é isso. Eu espero que esteja fazendo sentido aí pra vocês. Hoje eu tentei ser um pouco mais célere com a ideia de terminar, mas não deu pra terminar. E eu penso que é pouco conteúdo, mas para espremer em meia hora é pouco tempo. Acho que alguém mandou alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Lorena, eu penso... Ah, tá. Mandou nos dois lugares. Bom, gente, então é isso. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de vocês. Se fez sentido para sua vida, chama mais gente, compartilha. Se você tá chegando aí agora e tá um pouco perdido, porque já tem muitas informações passadas aqui, se você for lá no meu IGTV, você vai ver quando nós começamos essa série de lives que chama Melhorar. Essa ideia do melhorar venha para a live da melhor hora às 18 horas e juntos nós iremos melhorar. Eu não posso melhorar individualmente, nós melhoramos juntos, ok? E aí você pode acompanhar tudo que vai ficar mais fácil aí a sua compreensão, beleza? Hoje nós ainda estamos analisando Mateus 6, nós estamos seguindo a sequência na Bíblia, Mateus 6, só que nada assim muito, vamos agora ler o versículo tal, não. Trazendo de uma forma bem prática para as nossas vidas. É só porque eu só estou falando tudo isso, porque eu tô vendo que tem muitos rostinhos novos aqui hoje, aí talvez vocês não sabem nem o que está acontecendo. Aí tá tudo salvo no meu IGTV ou lá no meu YouTube, que é Lorena Borges S. Deve ser de riqueza, né? Esse S no final. Ou pelo menos chamando. E aí lá tem também todos os vídeos mais ou menos editados, se você não tiver muita paciência de olhar aqui pelo Instagram.
Beleza? Beleza, meu povo? Então é isso. Tchau, meu povo, minha pova, minhas povas. Até amanhã, se Deus quiser. Vai. Tchau. A Suzana tava falando que eu podia ser locutora, aí eu tô aqui lembrando de algumas coisas de locução. Muito obrigado pela sua presença.